Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estou vindo aqui hoje para fazer um desabafo, né? O que, o que aconteceu ontem já estava escrito. Já todo mundo sabia que ia acontecer isso, menos os dirigentes do Fluminense. Aliás, esse presidente do Fluminense que se diz torcedor, que era torcedor de arquibancada, eu acho que ele continua torcendo, porque atitudes como presidente ele não está tendo. E até o Mário está sumido, eu não sei se o Mário está tomando alguma posição por fora. Diz que tem uma reunião hoje no centro de treinamento. Espero que essa reunião seja para demitir o Zubeldia, porque se o Zubeldia continuar, o Fluminense vai ser rebaixado, vai ser eliminado da Libertadores. E olha que do jeito que está, corre risco até de cair, cara, porque o time não está jogando nada. O Fluminense é um time covarde, é um time que não voltou pro segundo semestre depois da Copa. É um time que não tem meio campo mais, o meio campo não está jogando. A zaga, por que pareça, os dois jogadores são os menos responsáveis pela derrota, jogaram muito. O Igor Rabelo teve uma contusão durante o jogo, jogou contundido. Esse cara que tem sido barrado pelo Zubeldia. Esse cara não joga menos que o Gêmeos, não joga menos que outros, que o Freitas. Ele joga muita bola. Pode ser até um pouco lento, mas é muito bom jogador e, por sinal, saiu da base do Fluminense. Talvez seja essa a explicação dele não estar sendo aproveitado como titular. Só agora, esses dois jogos, que eu não tinha nenhum zagueiro para botar. Ignacio e Igor Rabelo foram, na minha opinião, os dois melhores jogadores do Fluminense. Até o Fábio falhou, o Fábio no primeiro gol estava adiantado, tomou um gol por cima. O Fábio não jogou bem os dois jogos. Aliás, não tem jogando o que jogava antes. Né? Por isso que eu falava, tem que contratar um goleiro experiente, um goleiro que seja muito bom para ser reserva do Fábio, para poder qualquer coisa revezar com ele, no caso de uma contusão, no caso de uma expulsão, no caso de um terceiro cartão amarelo. Tem que ter o goleiro. E tem muitos jogadores ali do Fluminense que estão ali, não tem condições de jogar e ficam no banco para quê? O, o, o Riquelme Felipe, nem relacionado ele foi, né? Esse Zubeldia tá perdido e na minha opinião, eu acho que os jogadores estão fazendo um complô, como é que se diz? Estão fazendo alguma coisa para demitir o Zubeldia. Na minha opinião, o Ganso é um líder do grupo, um dos líderes, por ter ficado barrado, por estar do jeito que estava. Eu acho que os jogadores se uniram a favor dele e não estão jogando bola. Porque ninguém desaprende a jogar. O Martinelli não está jogando nada, apesar de ter feito gol antes. O Hércules não está jogando nada. O Lúcio Acosta, que foi renovado o contrato agora, não está jogando nada. O Arana, o outro que veio, na minha opinião, também não está jogando nada. O René, quando joga, também não está jogando nada. O Guga até que corre e joga. E na frente, no caso, o John Kennedy também não jogou bem ontem. Tem raça, exposição, mas perde gol, cara. Centroavante está ali para fazer gol. Não está jogando bem. O Hulk não está jogando bem. Aí todo mundo critica, eu acho que está na hora de botar o Castilho para jogar, cara. Porque os times do jeito que tá jogando não dá. Agora, também tem uma coisa, aproveitar jogador do sub-20 para o profissional não tem condição. O sub-20 do Fluminense, se não for o pior time do Campeonato Brasileiro sub-20, é um dos piores. Não tem jogador bom ali, não tem. Vocês podem falar de aproveitar jogador da base? Sim, na minha opinião, pelo que eu vejo de jogo da base.
Fidelis e Riquelme Felipe. Só. Mais ninguém. Aquele menino que aponta lá, aquele garoto nem na base não tem jogado bem. Nem na base. Ele é o cara que tem alguns lances bons, mas a maior parte do tempo não joga bem. Na minha opinião, pronto para jogar, que deveria estar jogando, é o Fidelis e o Riquelme Felipe. Os dois, só, mais ninguém. E eu ainda acho que não deve trazer jogador do Sub-17 direto para o profissional. Não se deve abrir espaço para empresário que exige que jogador Sub-17 para renovar o contrato tem que ir direto para o profissional e não pode voltar para a base. Não pode jogar um Sub-20. Eu acho errado isso. Tem muita coisa errada no Fluminense. Vamos ver se o Fred, agora sendo treinador do Sub-20, se ele vai melhorar isso. Porque ele tem personalidade. Vamos ver se ele vai melhorar. Outra coisa, será que o Fred está sendo preparado para ser o treinador do profissional do Fluminense? Eu acho que ele ainda não tem cancha para isso. Mas eu acho que pior do que o Zubeldia não deve ser, né? Porque o Zubeldia tá perdido, cara. Muito perdido. E não tem mais comando com os jogadores do profissional. Outra coisa que eu queria falar. Ontem eu estava vendo, aí me lembrei, o São Paulo, quando o Zubeldia era treinador, eu acho que a fase que mais contundiu o jogador do São Paulo foi quando o Zubeldia era treinador. Então, é bom fazer uma constatação, eu não tenho como fazer isso, é bom esses YouTubers que sabem fazer isso muito bem, ver contusões. Teve uma época que o São Paulo praticamente não tinha time para jogar, era uma contusão atrás da outra. Então, é bom ver se era o Zubeldia que estava lá como treinador. Porque não é possível, cara. O cara trabalha. Isso aí pode botar o cara que pega ali, que é trabalhador, que sai 5 horas da manhã de casa para voltar meia-noite. Então bota lá para ser treinador. O negócio não é trabalhar, é saber armar o time, saber botar o time para jogar, saber lidar com o jogador, saber aproveitar alguns jogadores da base. Pelo menos para ficar no banco e para entrar, pô, você tira o menino lá, o Canóbio, e bota o Soteldo, que não está jogando nada. Você bota o Serna, às vezes, lá, em vez de botar o Riquelme Felipe. Eu acho que já deu e há muito tempo. Eu acho que quando o Fluminense voltou da Copa do Mundo, né, para o segundo semestre, já era para ter trocado o treinador. Aí você vê treinadores aí que a torcida do Fluminense torce o lábio quando fala. O treinador do Atlético Paranaense, o Odair Helma, está fazendo um belo trabalho no Atlético Paranaense com jogadores que não são iguais ao do Fluminense. Tem um time bem abaixo, tem o belo centroavante lá, mas que o Fluminense tentou e não trouxe. Talvez se tivesse pago mais, em vez de trazer o Castilho, tivesse com um time melhor. Agora, por exemplo, contra o Botafogo, final de semana, provavelmente não vai ter o Joe Kennedy. É melhor ver quem é que vai poder jogar. Tá difícil, cara. O Joe Kennedy não vai poder jogar, Thiago Silva não pode jogar. O James espero que continue lá no banco. Espero que o Igor Rabelo não tenha se contundido para ele continuar. Tem um monte de jogador contundido no Fluminense, cara. É impressionante. O Igor Rabelo ontem se machucou. Eu acho que ele jogou no sacrifício. Mas jogou mais do que todos os outros que estavam lá. E é um jogador da base. Saiu. Não é possível que o cara que saiu da base do Fluminense, jogou no Botafogo durante um bom tempo. Foi destaque, foi para o Atlético Mineiro, foi destaque. Tem idade, tem idade. O Thiago Silva está com mais de 40 anos e está jogando muito. História de idade tem nada a ver. Eu acho que o Ignacio e o Igor Rabelo ainda jogam muito, muito. E está na hora de trazer um treinador. A diretoria do Fluminense, se é verdade que falaram que tem uma reunião hoje, né? Espero que a reunião seja para demitir o Zubeldia.
e que já tenha um treinador para vir. Não é para botar Marcão, não, apesar que até o Marcão é melhor que o Zubeldia. Mas não é para botar Marcão, é para já ter um treinador para vir. Porque com o Zubeldia não dá, cara. Ele até para dar entrevista é igual pior do que o Renato na época que dava entrevista. Tem que dar, não dá, cara. Foi vergonhoso o jogo de ontem. Eu tô até com essa camisa preta do Fluminense em sinal de luto. Eu acho que o time do Fluminense morreu ontem. A torcida não apoia. A torcida ontem foi lá, apoiou. Apoiou o quê? Se não tinha time do Fluminense em campo. Apoiar o quê? Não tinha time, cara. Nem o Fábio não estava bem, só os dois zagueiros, na minha opinião, foram os destaques do Fluminense. E olha que o Fluminense tomou 3 gols. Porque o Hércules não marca bem, manda o Hércules lá pro Zenit, vê se traz o Luiz Henrique, ou pede 30 milhões de euros para vender ele. O Hércules não está jogando nada. Agora manda embora também o Otávio, manda embora outros jogadores. Ó, pode falar o que for. O Lúcio Acosta não está jogando nada. Quem entrou no lugar dele jogou bem. Deu um espaço, apesar que a cabeça quente, quase foi expulso 2 vezes e era para ser expulso. Deu soco na cabeça por trás do jogador do Vasco, e depois deu um tapa também, parece. O Hércules também deu. Os caras estavam mais nervosos do que outra coisa, para jogar bola, né? Para brigar. Ali não é telequete, ali é futebol. E o Fluminense está deixando a desejar. Um time que jogou o que jogou ano passado e também até o jogo antes do Cruzeiro, jogou que consideraram o Fluminense o melhor time do Brasil, não pode ter esquecido o futebol, cara. Não pode dizer que o cara não sabe jogar bola. O Martinelli, todo mundo sabe que é o grande jogador. Aí o que está acontecendo? Estão fazendo complô para derrubar o Zubeldia. O Zubeldia está perdido, perdeu o comando. Cadê a diretoria do Fluminense, o presidente, que é torcedor, que ele deve estar ainda achando que está na arquibancada. Ele tem que comandar o clube. Não é só ficar pensando em SAF, não, cara. Tem que comandar o SUF, o clube, tem que botar ordem no que está acontecendo lá e demitir o Zubeldia. Tá claro, a torcida não quer mais o Zubeldia, os jogadores não querem mais o Zubeldia, só a diretoria que quer, ou a diretoria também não quer e está com medo de demitir. Cara, e tem que parar de contratar errado. O Vasco está trazendo esse Sousa. Esse cara é um grande jogador. O Fluminense poderia ter trazido para jogar de cabeça de área e botar o Martinelli mais na frente. Aí o Fluminense, quando vai trazer, traz reserva de São Paulo, reserva de Palmeiras, reserva de não sei aonde. Só vem jogador que não serve. Aí de cada 10, 20 vem um jogador que joga. Só que esse jogador que joga, ele joga bem um tempo. Quando chega aos 15, 20 minutos, segundo, já está morto. E atualmente nem ele está jogando. Realmente eu acho que todos eles estão querendo derrubar o Zubeldia. Já que para o bem de todos e felicidade geral da nação, Matheus Montenegro, demita o Zubeldia. Por favor. Vocês vão esperar para demitir depois que o Fluminense for eliminado da Libertadores pelo Rivadavia? Aí pode deixar ele lá. Aí não tem problema. Tem que demitir agora e trazer um bom treinador que tenha pulso em cima dos jogadores, que seja bom treinador e que leve o time à frente. Tenta trazer o Odair Helma, que está lá no Atlético Paranaense. Não vai trazer também outra merda, não. Tem que trazer um bom treinador e que tenha pulso, que eu acho que está faltando isso do treinador com o grupo do Fluminense. Tem alguns jogadores do Fluminense que já deram o que tinha que dar, então está na hora de sair. Você está perdendo o jogo, vai botar o Cano para jogar, não tem condição, cara. O Cano ficou perdido em campo, ficou sendo um jogador a menos. Já está, o time do Fluminense tem que morder. Eles ganham muito mais do que os jogadores do Vasco, então tem que morder, tem que ir para cima. O time do Vasco, parecia que tinha 2 times do Vasco contra um time só do Fluminense.
Porra, não é possível, cara. Todo jogo do Vasco contra o Fluminense agora, eles jogam sério, jogam, partem pra cima e, e fazem bonito contra o Fluminense. O Vasco contra os outros times só leva porrada, empata, perde, até em São Januário. Aí chega contra o Fluminense, faz o que fez ontem. Quando é o jogo que o Fluminense podia ter ganho, não faz gol. Cadê o matador do Fluminense? Cadê o Kennedy? Cadê o Hulk? O outro que ninguém bota para jogar, que é o Castilho, é tão ruim assim que não consegue fazer um gol? Ou então manda todo mundo embora, vende lá pro Boca, pro Rio, e traz outro jogador, cara. Não dá para continuar do jeito que tá. Aí depois, a torcida do Fluminense vai ao estádio. Por quê, cara? Para ver o que aconteceu ontem, para ver o que viu ontem, a torcida lotou e o time não entrou em campo, porque para mim o Fluminense não entrou em campo. Aquele gol do Fluminense serviu para quê? Só para diminuir o placar e tomar o terceiro, que o Fábio também falhou. Todo mundo está falhando no Fluminense, ninguém está marcando. Tem que trazer um jogador de meio campo que saiba marcar. Mas não é um butineiro, não. É um cara que sabe marcar e sabe jogar. E, igual esse Sousa que o Vasco está trazendo, que o Fluminense teve a oportunidade de trazer e não trouxe. O Vasco está a situação pior que o Fluminense, pelo menos estava. E está trazendo jogador. E o Fluminense traz perna de pau e por uma fortuna, para pagar o que pagou pelo Castilho, você trazia 2, 3 jogadores melhores. Tá difícil isso, cara. Esse desabafo, o Fluminense tem que demitir o Zubeldia. Acorda, Matheus Montenegro. Acorda, Mário Bittencourt. Você está jogando fora o que você tentou fazer até aqui. Vocês estão sendo uma diretoria omissa. Não aparecem, não falam com a imprensa, não falam com o público, não dão nenhuma entrevista, não falam o que está acontecendo. Que diabo de tanta contusão é essa? Tem um monte de aparelho moderno no Fluminense para evitar essas coisas e está todo mundo se machucando. Um ou outro, às vezes, é infelicidade, mas a maior parte, cara, cara, acabaram de voltar de quase 30 dias, mais de 30 dias de férias, e estão se contundindo. O que está acontecendo no Fluminense, cara? O que está errado lá? Pareçam e falem. E será que o que eu falei no início, será que é verdade mesmo? Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foi a época que o Zubeldia, quando estava comandando lá, foi a época que o São Paulo teve mais jogador contundido. E agora ele está no Fluminense, e é quando o Fluminense tem mais jogador contundido também. Não adianta só fazer treinamento físico. Se o time morre, se o time cansa, se o time se machuca, e sem jogar, sem ter força de vontade, porque quando é para ter força de vontade é brigar, é bater, não, é para jogar. O jogador é contratado para jogar bola, não para brigar. Senão o cara vai ser lutador de MMA, vai ser lutador de boxe, de não sei. O cara tá lá para jogar bola e sabe jogar, cara. Então vai jogar, não vai brigar. Vocês esquecem de jogar. O Zubeldia é um treinador que tem medo. E os jogadores parecem que estão com medo, ou o que mais parece é que estão querendo realmente derrubar o Zubeldia. Aí a diretoria tem que fazer uma reunião com o Zubeldia, com os jogadores, ver o que está acontecendo, demitir o Zubeldia, trazer um outro jogador, um outro treinador que seja bom, mas que tenha pulso, que saiba escalar, que saiba mudar a escalação do time, que não jogue sempre o mesmo jeito. O time do Fluminense é um time previsível, todo mundo sabe como o time joga. E quando ele mexe, normalmente mexe do mesmo jeito. Aí ontem ainda mexeu, mudou a formação, mas mesmo assim, cara, já estava perdido em campo, aconteceu o que aconteceu. Vamos ver se essa reunião de hoje, eu estou fazendo esse vídeo, não sei se já está tendo a reunião ou não,
mas a esperança é que ele seja demitido. É mais importante pagar a multa rescisória dele do que ser eliminado da Libertadores e não conseguir ficar nem em quarto ou quinto colocado no Brasileiro para disputar de novo a Libertadores. Vai perder muito mais dinheiro. Então demite, já era para ter demitido. Esperou cair da Copa do Brasil para ver isso. Então agora demita. Ainda dá tempo de chegar o treinador, mexer com o brilho do jogador. Se vier um treinador melhor, com certeza esse time vai jogar. Que isso aí é complô para derrubar o treinador, com certeza. Aí depois ele fala, acho que foi pro Romário que perguntaram uma vez. Jogador derruba treinador? Não, derruba. E é o que estão fazendo no Fluminense. E a diretoria está omissa. Tem que ir lá, ver onde está a ferida, ver o que está acontecendo, punir os jogadores que estão fazendo isso, né? Punir, todos eles estão fazendo isso, e demitir o treinador e trazer outro treinador. Tá? Isso aí, vamos ver agora o que acontece. Vamos ver o que acontece, vamos ver o resultado dessa reunião hoje. Não sei se é de manhã, se é à tarde. Vamos ver o que acontece, tá? Tirando isso, eu não vou nem falar as outras coisas. Eu só agradecer a todo mundo que já se inscreveu no canal, né? Que estou com 879 inscritos. E são 879 amigos que eu fiz. Agradeço a todos. Peço a todos que peçam a suas amigas e seus amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar. E que vocês continuem dando like, compartilhando e dando hypar para melhorar a pontuação do canal com o YouTube. E quem assiste os vídeos e não está inscrito, por favor, se inscreva, dê o like e compartilhe. Tá? E peço seus amigos também para se inscrever, dar o like e compartilhar. E em relação aos Pix, por favor, ajude o canal. Faça um Pix para colaborar com o nosso canal, para que eu possa tentar melhorar algumas coisas aqui no canal. Tá? E eu tenho 2 Pix, os 2 Pix são... Tem um Pix que é o e-mail, outro é o número menor. Para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson, ou até por achar melhor botar um Pix com número menor, tá? Aí podem depositar o valor que quiserem, desde que não faça falta e que seja de coração. Tá? Os Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com, o segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34, tá? Esses são os 2 Pix, são no Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, agradeço desde já. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vai ser difícil passar o dia de hoje, mas espero que isso tenha valido pelo menos para a diretoria do Fluminense acordar e demitir o Zubeldia e trazer um grande treinador. Não adianta demitir o Zubeldia e trazer um pior do que ele. Apesar que atualmente pior que ele, eu acho difícil. Fiquem todos com Deus, até a próxima.